Vamos então para o alimento da nossa alma. Aliás, foi para isso que nós viemos aqui, para receber a palavra de Deus, para que possamos crescer na graça e no conhecimento dele, estarmos alimentados, já que a palavra recebe tantos sinônimos nas escrituras, né? Ela é espada, ela é semente, ela é o alimento, enfim, ela é na verdade Jesus nos instruindo, nos direcionando e nos guiando pelo seu Espírito Santo. Amém, igreja? Então abra por favor as escrituras sagradas, lá na carta do apóstolo João, mas no finalzinho da Bíblia, já quase chegando em Apocalipse, você vai encontrar as cartas do apóstolo João. Você vai na primeira carta dele, a primeira epístola de João, e vamos juntos ao capítulo de número 5, em o nome do Senhor Jesus. É a primeira palavra a ser lida essa noite como tema de abertura, né? O versículo de abertura deste culto de libertação. Primeira carta de João, simplesmente 1 João, no capítulo 5, lá no finalzinho, já chegando perto de Apocalipse. Todos encontraram? Então abram, por favor, no versículo número 3. Aleluia, Jesus. Vamos ler juntos então? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Vamos falar com Deus então a respeito disso. Tome a sua cabeça, entre mais uma vez na presença do Altíssimo, deixe o Espírito de Deus falar com você, igreja. Não olhe mais para o homem, não se concentre em nenhuma na religião, porque tudo isso é vão, tudo isso é bobagem, se nós não estivermos em Espírito. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, aqui estão os seus filhos, que mais uma vez serão alimentados pelo alimento da nossa alma, que é a tua palavra. Agora, Senhor, que todos estejam assentados, com atenção voltada exclusivamente para ouvir a voz do teu Espírito. Eu apenas serei um instrumento para falar aquilo que o Senhor revelou, mas quem testificará no coração e na mente deles é teu Espírito, Senhor. Então use esse vaso aqui no altar para pregar mais uma vez, e use, Senhor, da tua unção para libertar todo o cativeiro do inimigo, esses meus irmãos que aqui estão, em nome de Jesus, para que possam sair daqui totalmente revestidos do teu poder, compreendendo e discernindo a mensagem dessa noite, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Eu vou ler de novo então. A abertura foi feita com 1 João, capítulo 5, versículo 3. Eu vou me ater só à parte, depois do início, a parte no meio do versículo, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém, igreja? Quais serão que mandamentos que nós estamos falando? Que mandamentos que o Mestre Jesus veio trazer, nos ensinar da parte do Pai? Vamos abrir juntos em Mateus, para nós podermos entender e interpretar o que nosso Deus está nos ensinando. E olha, Ele quer que nós guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. No capítulo 22 de Mateus, amém? Estamos juntos? Versículo 37 a seguir, amados. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos ensina sobre o mandamento que Ele veio nos trazer. E Jesus disse-lhe, todos encontraram? Mateus 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Versículo 38, Jesus continua dizendo: este é o primeiro grande mandamento. O versículo 39, Jesus ainda continua dizendo: e o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40, ele finaliza sobre esse ensinamento dizendo: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só, de Gênesis a Apocalipse se concluísse através desses dois mandamentos e tudo que disse os profetas, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a força do teu coração, com toda a força da tua alma e com todo o teu pensamento. Diga amém? Esse é o primeiro mandamento. Jesus ensina isso. E o segundo mandamento é igual ao primeiro, é semelhante. Amar da mesma forma. A quem? O teu próximo, o teu semelhante, como a ti mesmo. E aí ele diz então que esses dois mandamentos, cumpridos em sua vida, vai cumprir toda a lei, toda a palavra de Deus sobre a tua vida. Tudo que os profetas ensinaram e o que ele inclusive ensinou e registrou nas Escrituras. Diga amém? Então está aí o grande
Então agora ele diz, olha, tudo que eu desejo é que vocês guardem os meus mandamentos. E eles não são pesados, porque eu só estou pedindo para vocês amarem, só isso, amarem a Deus acima de todas as coisas. E quando eu peço a você amar o teu semelhante, o teu próximo, é porque o mesmo valor que você tem para mim, ele também tem para mim. Talvez você não entenda isso ainda, porque existe em você uma natureza pecaminosa que chama-se egoísmo, a qual leva você a pensar somente em você. Agora, se você me ama, amareis aos teus semelhantes, ao teu próximo. E a palavra de Deus diz, se você me ama, realmente você amará o teu próximo. Porque aquele que me ama, ele ama acima de todas as coisas, inclusive acima dos teus próprios sentimentos. Você crê nisso? Amém, igreja? Então Deus está falando que não é pesado, basta você amar a Deus. E na ordem certa não é amar os semelhantes para depois amar a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus. Então, se você aprender a amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e todos os teus pensamentos voltados a Deus, você com certeza fará cumprir em sua vida o segundo mandamento com a maior tranquilidade do mundo, porque você vai entender o amor que ele tem pelas almas. Amém, igreja? Então nós passamos aqui o ano inteirinho praticamente, pregando o amor de Deus, porque Deus se resume nisso, o amor. Ele é amor, amém? Passamos o ano inteirinho anunciando o Evangelho de Cristo, a salvação. Nós não anunciamos em nome de outro, a não ser no nome de Jesus, até porque não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. E Jesus é a expressão total, é a plenitude do amor de Deus. E há religiões aí que criaram evangelhos segundo outros nomes. Há religiões que adoram e se prostram perante outros que nem são nada. Mas aquele que conhece a Deus sabe que não há outro nome a não ser o nome de Jesus. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, para nós podemos dar luz a esta afirmação, vamos em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 4 está bem claro e registrado que não há outro nome mesmo, não há outro nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 12, amém, meus irmãos? Vamos lá. E nenhum outro há, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diga amém? Está aí, amados, não há outro nome. E nós passamos aqui o ano inteiro, nós estamos chegando já no finalzinho, esta é a penúltima semana do ano de 2016, né? Estamos no mês de dezembro, na penúltima semana, e passamos aí uns 12 meses praticamente, falando desse amor, porque o Evangelho, a base do Evangelho é amar. Amar, se você quer ser salvo, ame. Se você quer agradar a Deus, ame. Se você quer viver, ame. A base é tudo o amor, tudo se resume no amor. E agora nós vamos ter aí alguns dias de festas, né? Falamos um pouco ontem na igreja filha. Vamos ter alguns dias aí que são datas comemorativas. Eu não vou me ater em questionar essas datas, como eu disse um pouquinho no início. São datas criadas para propósitos próprios, né? São as religiões que criaram essas datas, e eu não vou questioná-las, porque seria criar contenda e divisão, e não é isso que Jesus veio fazer, muito menos criar uma religião, né? Mas enfim, já que a humanidade criou essas datas, a lei dos homens concordaram a tal ponto de, se for cair essas datas em dias úteis, ele é até feriado. Então nós vamos fazer o que as Escrituras diz, vamos andar em concordância com as autoridades, porque o que está ligado entre os homens está ligado com Deus. Agora, espiritualmente, Deus receberá o que é feito, se for feito para Ele. Então não vamos entrar nessa questão também. Até há uma passagem que diz que nós devemos ter sabedoria e muita paciência e muita tolerância com aqueles que são mais fracos na fé, que dão valores para certas coisas que não têm valor. Deus criou um tempo para o homem, Deus não tem tempo para ele. Ele é espírito, ele é infinito. Deus criou datas para o homem, não para Deus. Deus não precisa ter uma data para comemorar nada. Ele é criador do universo.
Então, mas não vamos entrar nesse mérito. Eu só quero que você entenda que, já que foram criadas essas datas, nós estamos falando de amor, então nós vamos ter uma grande oportunidade nessas datas festivas, onde família se reúne, parentes que não se veem há tempo, né? Tem a oportunidade de estar reunidos. Então, que seja realmente uma grande oportunidade para cobrir nossas faltas, as nossas falhas de cristãos que cometemos durante o ano de 2016. Deus está aí falou no meu coração que serão dias que você vai poder colocar na balança, e se você não sabe, está escrito nas Escrituras, que se uma alma for salva por tua oração, por teu testemunho, você vai estar cobrindo uma multidão de pecados, multidões de pecados. Então, olha só que coisa tremenda, né? Então, você vai ter oportunidades agora, nesses dias festivos, para poder estar dando um testemunho. E dar um testemunho não é dar de dedo em ninguém, não é ser arrogante, soberbo, apontar o erro do irmão, não. É fazer o que Deus falou, é cumprir os meus mandamentos, amar. Ame a mim acima de todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos vão se cumprir toda a Escritura. E eles não são penosos, não são pesados, né? Os meus mandamentos não são pesados, disse o Senhor. Então nós vamos, esses dias agora, essas 2 semanas aí que o povo na terra está envolvido, porque isso é mundial, né? Está envolvido em festas, né? Vamos encarar como oportunidades. E a Bíblia fala de oportunidades, amado. Eu quero crer que você sabe o que é oportunidade. E oportunidade são momentos raros que você ganha para alguma finalidade. Então, você vai ter oportunidades. E vamos ver o que a Bíblia fala sobre oportunidades. Abrindo em Gálatas capítulo 6. Vamos meditar um pouquinho, para que nós possamos realmente sermos cristãos, não estarmos cristãos, né? Há uma diferença entre ser e estar cristão. Estar cristão é estar nas igrejas. Está sendo dizimista, está sendo ofertante, isso é estar cristão. Agora, ser cristão, amado, é totalmente diferente. É ser tudo isso, e mais importante, acima disso, é saber se comportar como tal, dando testemunho de tal. Amém, igreja? Vamos lá então em Gálatas, capítulo de número meia dúzia, capítulo 6. E vamos falar de oportunidades. Vamos ao capítulo 6 e ao versículo 10. Deixa o sono te pegar, nem o cansaço. O pastor fala mansinho, mas se quiser eu grito também, tá bom? Mas eu quero crer que não precisa ninguém gritar aqui para acordar ninguém, né, amados? Então 6:10, por favor. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a quantos? A todos. Aí vai ter o complemento, porque Deus dá prioridade para a família da fé, né? Mas principalmente aos domésticos da fé. Mas é a todos. No que depender, agora mesmo tivemos uma situação no caminho aí, em que eu vinha com alguns irmãos e fui obrigado a estacionar o carro para fazer algo no meio do caminho, que era entregar uma situação ali, e um cidadão parou em pista dupla, em faixa dupla, ligou o alerta e eu não tinha como recuar, que atrás de mim havia galões de lixo, cestos de lixos, né? Eu não tinha como recuar, já tinha parado estacionado já bem coladinho aos galões, e não tinha como dar ré, e ele parou bem do meu lado, assim, só deixando um espacinho para me dar uma pequena ré. Acho que ele não viu que eu tinha galões de lixo atrás de mim. Mandar uma rézinha e sair. O espaço estaria se eu tivesse 1 metro a mais para me dar ré. Eu não tinha aquele espaço, então eu esperei, dei uma aceleradinha, ver se ele se movimentava. Ele não se movimentou, eu também não podia dar ré, então eu dei um toquinho na buzina. Meu Deus, para que fui fazer aquilo? O homem pergunta para os irmãos que estavam comigo o que ele fez, né? Só faltou descer do carro e bater. Então assim está o mundo, né? Era um cidadão que estava revoltado, irado, uma pessoa do mundo, né? Enfim, mas a Bíblia diz: no que depender de vocês, andem em paz com todos os homens e façam o bem. Eu acho que eu fiz um grande bem a ele, abençoando a ele. Eu saí dali e falei que Deus liberte essa alma em nome de Jesus, né? Então eu não fiz mais nada a não ser me calar, abaixar minha cabeça, e por baixo eu intercedi, orei por ele. Então a Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, né? Então a Bíblia diz claramente aqui, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Há traduções que vão dizer assim, traduções bíblicas, né? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, olha aí, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé.
Entendeu, igreja? Então a Bíblia fala sobre oportunidades. São momentos raros que são dados a nós para realizarmos aquilo pelo qual nós estamos vivendo. E nós somos cristãos com uma finalidade. A finalidade é pregar o amor de Deus, viver o amor de Deus, ser o testemunho vivo de que Jesus vive. Diga amém? Amém. Então, quando você tiver oportunidade, faça isso. E a Bíblia está dizendo, enquanto tem oportunidade, faça isso. Há um outro texto que vai nos falar sobre oportunidade também. Vamos um pouquinho mais à frente, só você virar algumas páginas, você chega já no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ou simplesmente Colossenses. Vamos lá, em nome de Jesus. Um pouquinho à frente você já chega em Colossenses, e vamos ao capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. Estamos falando de oportunidade. Recapitulando, o Senhor diz: guardem os meus mandamentos, e eles não são pesados. Quais são os meus mandamentos? Amar a mim é sobre todas as coisas, e até o semelhante como a ti mesmo, e da mesma forma, semelhantemente, a mim amar. E eu pedi que você me amasse, te ordenei que você me amasse, e cuidasse de me amar com toda a sua força, com todo o seu pensamento, com todo o seu coração. Amém? E semelhantemente, eu estou instruindo que você ame o teu semelhante, que o valor que ele tem para mim é o mesmo que você tem para mim. Não há acepção. Amém, igreja? E aí nós estamos falando que o ano inteiro pregamos sobre o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, né? Porque o mundo foi amado por Deus de tal maneira que Deus deu o seu único Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Isso é salvar as almas que estão no mundo. Amém, igreja? Tanto é que todo aquele que nele crê não será condenado para a perdição eterna, e sim salvo. Aquele que não crê já está condenado, né? Porque não creu no nome do unigênito do Pai. Então são as mensagens iniciais desta pregação. E nós chegamos ao ponto agora de dizer que teremos oportunidades nesses dias festivos de praticar o cristianismo e de cobrir algumas faltas nossas, falhas nossas, que o diabo está te acusando desde janeiro. Está quase virando para outro janeiro, e o inimigo está te acusando e reivindicando a sua alma, reivindicando lançar uma seta sobre você. Mas o Senhor está adiante, dizendo: não virou o ano ainda, não virou o ano deles ainda, e eu vou mandar mensageiros pregar o meu amor. Na data deles, no tempo deles, eles terão oportunidades, e Deus está nos dando essas oportunidades, de nós fazermos o bem a todos, no que depender de nós, agora nesses dias, para que nós possamos cobrir multidões de pecados nossos mesmos, que cometemos durante o ano, entristecendo o Espírito de Deus. Você terá oportunidades de amar aquele teu parente que te fez algum mal. Você vai ter oportunidade de abraçá-lo e dizer, olhando nos olhos e dizer: olha, me perdoe, eu te perdoo e você me perdoe, por favor. Vamos virar essa página, vamos começar um ano novo, como cristãos. Ou simplesmente abraçar alguém e dizer: olha, Jesus te ama e eu te amo também. Só isso. Amém, igreja? Então é a crucificação da carne. São oportunidades. Porque eu vejo muito crente nas igrejas fazendo as orações de feiticeiros. Deus, põe tua mão lá, Senhor, pesa lá, Senhor, pesa tua mão sobre ele, Senhor, mata ele, Senhor. Misericórdia. E tem, viu, amados? E tem. Como tem gente que chega a Deus achando que Deus é esse Deus mundano aí, que pesa as mãos sobre alguém, que é vingativo. Esse Deus, ele é um Deus de amor. Há um outro que se julga Deus, que esse é o que faz o mal, mas ele só pode fazer o mal se o Deus do amor permitir. E o Deus do amor só vai permitir se ele vê que aquela alma precisa de tratamento. Amém, igreja? Então nós temos que entender isso. Nós estamos num culto de libertação, e Deus falou: fale ao meu povo, ensina ao meu povo a verdade, porque esta é a verdade. E eles terão oportunidades agora na virada dos dias deles, porque Deus não precisa de datas. Falamos há pouco isso. Amém, igreja? Continuando aqui, você viu em duas passagens. A primeira delas foi que façamos, enquanto tivermos tempo, o bem a todos, né? E agora Colossenses capítulo 4. Eu acabei não lendo Colossenses, vamos ler agora. Colossenses capítulo 4. Eu achei que tinha lido a expressão do Senhor, você não leu ainda. Amém? Não li mesmo, né, amados?
Claro, o Espírito Santo não é despedir de engano, né? Colossenses 4, versículo 5, na minha tradução diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo é analisando, observando o tempo. Amém, igreja? Vamos ver numa outra tradução para você entender melhor. Portai-vos, ou seja, se comportem com sabedoria. Portai-vos se comportem com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Olha aí, ó. Amém, igreja? Tem alguma Bíblia com essa tradução? E faça assim, deixa eu ver, olha aí quantas Bíblias com essa tradução. Eu já expliquei no culto passado, né? Que na sexta-feira passada, que a tradução pode ser várias traduções, porque o original é grego. Então eles vão traduzindo, tentando aprimorar o máximo possível o entendimento do original. Por isso que você vê traduções diferentes, mas todas elas têm o mesmo sentido. Olha a minha, o versículo de número 4, capítulo 4, e o versículo 5 que eu falei, né? Eu marquei endereço que eu perdi aqui. É isso mesmo? 4, 5. Andai com sabedoria. Já outras traduções falam portai-vos. Outras vão dizer comportai-vos. Ou seja, então, quando você estiver perto dos de fora, se comportem como cristãos. Ele está dizendo aqui, ó, não perdendo a oportunidade que Deus te dá. Olha aí, ó. Amém, igreja? Então, em resumo, é isso que Deus está dizendo. Se comportem, portai-vos com sabedoria. Sabedoria de Deus. Quando você estiver junto com os de fora, aqueles que não têm a mesma fé que a sua, mas fazendo o quê? Dando a eles o amor. Amém, igreja? Amar não é você concordar, cooperar com o que eles fazem errado. É não participar simplesmente. Eu tenho ímpios na minha família que nesses dias eles vêm com piadinhas sujas, vêm com conversas bobas assim, e estão testando a gente. E a gente faz o quê? Essa hora você abaixa a cabeça, você dá aquela risadinha meio sem graça, e vai perceber que o ambiente não é propício para aquilo, né? E você então, o que você acha? Eu acho só que nós vamos orar, né? É assim, use de sabedoria, Deus vai dar para você. Estou dando exemplo, que cada pessoa vai se comportar de uma maneira na sabedoria de Deus, sabendo o que está fazendo. Amém, igreja? O que Deus aqui está dando é uma orientação geral, para que você use de sabedoria nesses momentos que você vai estar com pessoas que não têm conhecimento da palavra. Amém? Lembre-se que eles não têm conhecimento. E Jesus na cruz, quando no último momento ele ainda intercedeu pelos seus opressores, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Então, use de sabedoria, né? Então, seguindo em frente, em nome de Jesus, diga para o teu irmão do lado, onde nós seguimos em frente, diga para ele: este é o tempo das oportunidades. Amém? Este é o tempo das oportunidades. A palavra de Deus diz lá em Efésios, vamos em Efésios, você está em Colossenses, é só você voltar um pouquinho, já vai encontrar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, meus irmãos. Olha o que a palavra diz em questão de oportunidade. E o que eu faço nessas oportunidades? Faço o que as escrituras vos ensinam. Capítulo 5 diz: sede, pois, o que? De Deus? Então você aprendeu que, além de cooperador, você é um imitador de Deus. Quer cooperar com Deus? Imite a Ele. Então, sede, pois, irmãos, cooperadores, ou seja, imitadores, de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave, em aroma suave. Diga glórias a Deus. Então está aí, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andando em amor. Então Deus está nos orientando aqui. Como é que eu vou então cumprir essas oportunidades que Deus está me dando como cooperador? Imitando a Ele. E o que Deus faria nessa hora aqui? Será que Ele exortaria? Será que Ele daria de dedo na pessoa? Você vai ter que estar em espírito, porque se Deus está em você, não é mais você que vive, é Ele que vive. Então você fica tranquilo que Ele vai te dar sabedoria e condições de você sair de situações que às vezes são embaraçosas nesses dias. Amém, igreja? Então nós estamos aqui para instruí-los, e o Espírito Santo vai testificar no teu coração essa mensagem. Eu convido a você voltar agora mais um livro atrás, e na carta aos Gálatas de novo, e vamos voltar ao capítulo 5. Aleluia, porque Jesus falou: sede meus imitadores.
Mas a palavra de Deus nos ensina que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Porque Deus nos tirou, apenas nosso corpo está sujeito às consequências desse mundo. Mas se acontecer o pior com o teu corpo, a tua alma fica tranquila. Porque o corpo chegou no tempo dele, a validade dele acabou. Então tudo que acontecer com o teu corpo é validade, é prazo de validade. E há um prazo de validade que nós não sabemos. Não está estampada como uma mercadoria. Isso só Deus sabe o tempo de cada um. Por isso que você deve ver teu dia, como se fosse o último dia. Você deve viver com toda a intensidade, praticando, porque ninguém sabe qual será o próximo minuto da sua vida, se é que ele vai ter, né? Então Deus está dizendo nos nossos corações que nós temos que estar firmes, buscar mesmo a Ele de todo o coração e sermos imitarmos ao Senhor. E essa passagem que eu vou ler agora com os irmãos em Gálatas capítulo de número 5, você vai ver que Deus vai falar conosco que nós temos a liberdade. Ele nos tirou das trevas para a luz, nos dando a liberdade. Mas nós temos que tomar cuidado com essa liberdade. Essa liberdade que, enquanto estamos no corpo, tem que tomar muito cuidado, porque o corpo é sujeito ao pecado. Então veja o que diz as Escrituras, no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 1. Só a parte A que diz: estais, pois, de que forma? Firmes. Amém? Você reconhece que Jesus veio nos libertar? Amém, igreja? Você está livre mesmo do pecado? Amém? Se ainda você peca, é porque a carne tua ainda existe. Você está nessa queda de braço, nessa luta, você às vezes tem uma certa derrota, mas não está derrotado. Você pode se abater, você pode perder uma etapa dessa batalha, mas não vai perder a guerra, porque você tem alguém te orientando para você vencê-la. Amém? E eu quero dizer que a Bíblia não mente, amado. E diz que todos pecam, não adianta, todos são pecadores. Se eu não peco no falar, eu peco no pensar, eu peco em várias maneiras, mas nós somos pecadores. Se o dia que você tiver consciência que você não é mais pecador, meu amado, duas coisas: ou Deus mentiu, ou você está totalmente equivocado. E eu acho que você vai estar sempre equivocado, porque você nunca vai saber que está totalmente livre do pecado. Só de pensar isso você vai estar pecando, porque Deus não é homem para se enganar. Ele jamais vai deixar algo perfeito num mundo imperfeito desse. Quando Ele te aperfeiçoar, quando você chegar à perfeição, Ele mesmo tem a incumbência de tomar o teu fogo de vida. Isso às vezes dormindo, às vezes num suspiro, num ataque cardíaco, numa bala perdida, enfim. Mas de alguma maneira Ele vai romper. Ele não vai deixar você ficar mais um minuto sequer, um segundo sequer, nesse tempo aqui no mundo. É importante a igreja entender isso, que jamais o Senhor vai completar a sua obra de forma errada, equivocada. Quando você estiver perfeito, como Deus quer que nós sejamos e seremos, em nome de Jesus, amém? Para aquele dia sermos apresentados a Ele, livre de toda mácula, de toda seta do inimigo, de toda mancha em nossas vestes. Nós temos que entender que é Ele que vai fazer isso, nos purificando de todo o pecado, amém? E é no tempo dele. Mas Ele diz assim: vocês já estão livres desse mal. Agora o trabalho de purificação é eu que vou purificá-los, é eu que vou santificá-los. Mas se o tempo que vocês, chegar o tempo de vida de vocês, o inimigo não vai poder acusá-los mais. Por isso que muitas pessoas, às vezes cristãos, você vê deitado num leito de enfermidade aí, amados, e passando meses, anos, sabe lá quanto tempo, lá enfermo, e Deus está purificando para aquela alma chegar à perfeição, porque Ele viu algo que eu não vi, nem aquela alma viu, mas Ele sabe que aquela alma precisa ainda ser purificada. E se Ele deixar livre, aquela pessoa vai cair, porque aí o inimigo já sabe as falhas, as fraquezas daquela pessoa. Então Deus às vezes permite que uma pessoa permaneça num estado que ele às vezes nem entenda, não digo ele, a pessoa não entenda, mas Deus pode ficar tranquilo. Se você entregou o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, e em tudo você dá graça, porque tudo tem um propósito de Deus, amém, igreja? E o maior propósito será cumprido, e aquele dia você vai glorificá-lo, e Ele vai te mostrar quão justo Ele foi com a sua vida, diga amém? Quando Ele te mostrar, amado e amado, as ciladas que Ele te livrou, o que Ele te livrou no momento que você estava ali sendo perseguido, angustiado, ou estava no meio de uma luta, você vai glorificá-lo tanto, você vai até se constranger, e vai Senhor, o Senhor não merecia aqueles pensamentos que de vez em quando vinha à minha mente, ao meu coração. O Senhor não merecia aquela minha ira naquele dia que eu irei com o Senhor. Eu peço perdão. O Senhor fala: filho, filha, fique em paz. Não era você, era a tua carne.
A sua alma está lavada e remida no meu sangue. Diga glórias a Deus. Deus tem esse amor, essa compaixão. Nós que não temos muita tolerância com essas coisas, mas Deus tem, amado, porque Ele é amor. Essa é a diferença. No caminho eu dizia para uma pessoa agora, se eu fosse Deus, por exemplo, eu tinha acabado com a humanidade e eu tinha me matado. Porque a gente não tem a paciência de Deus. Nós não somos deuses. Nós somos filhos de Deus e cheios de imperfeições, sendo aperfeiçoados. Eu falo isso porque a humanidade, eu lido com o ser humano há mais de 20 anos. E você não faz ideia o tanto que o ser humano eu e toda a raça humana, nós somos falhos. E se Deus me desse, em muitos momentos da minha vida, me desse a oportunidade de tomar alguma atitude, eu matava todo mundo. Não é verdade, Márcio? E muitas vezes, em momentos de ira, eu destruía tudo. Senhor, esse povo não merece isso não. Mas eu não faço isso por quê? Porque eu não tenho esse poder. E Ele jamais me dará esse poder. Por quê? Porque eu sou pecador, sou falho e estou incluso nesse erro, nesse pecado. Você está compreendendo o que eu estou tentando dizer para a igreja? O Espírito Santo está tentando nos dizer, amados, nós temos que ter tolerância uns com os outros, porque todos pecamos e todos nós carecemos desse Deus, porque é Ele que é o Deus do amor, é Ele que vai fazer a obra nas nossas vidas, vai completá-la em nome do Senhor Jesus, amém? Só temos que ter paciência, aquilo que foi pregado semana passada, a tolerância, temos que ter a persistência, amém? A perseverança. Mas vamos seguir aqui na mensagem de hoje. Então o Senhor está nos ensinando aqui, olha, você sabe que eu enviei meu filho para vos libertar da morte, eu vos coloquei em liberdade. Hoje vocês têm liberdade. Tem até algumas pessoas que confundem a liberdade, né? Mas só que ele diz na primeira parte desse versículo: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Diga glórias a Deus. Olha para o irmão do teu lado, diga: você e eu, nós somos livres em Cristo, amém? Só que Deus dá uns alerta para nós aí, amados. Ele nos alerta sobre algumas coisas. Olha, filho, não use dessa liberdade para fazer coisas erradas. Você vai ver daqui a pouquinho isso. Eu convido a igreja em nome de Jesus e comigo lá em outra passagem, aonde nós vamos agora, Senhor? Vamos lá em nome de Jesus Cristo, em Lucas. Aleluia, Jesus. Mas não é Lucas ainda não, amados, perdão. A parte B, para você entender essa mensagem, vá na parte B do capítulo 5 de Gálatas de novo. Se eu pular para Lucas aqui, não vai completar o raciocínio que Deus quer que nós tenhamos. Porque eu não li a parte B. Porque a parte A diz: estáis, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Mas olha o que ele fala na parte B: mas não tornei-vos a meter-vos debaixo do jugo do diabo, da servidão. Né? Lá no versículo, nesse mesmo capítulo, no versículo 13 e 14, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas serve-vos uns aos outros pelo amor. Olha aí a palavra se fechando. Eu ia pular essa parte que é importantíssima. Veja o versículo 14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Digo, Deus é o mesmo, amém? Amém? É o mesmo que há pouco revelava sobre os mandamentos, que não são pesados, e que o mandamento é amar. Ele novamente insiste agora com o apóstolo Paulo dizendo: olha, tudo se cumpre nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não use a liberdade que eu te dei para você dar lado para a sua carne. A sua carne não vai querer que você ame teu semelhante, mas você tem que amar o teu semelhante. Você tem que matar, mortificar a tua carne, os teus eus. E você teve um ano de oportunidade, talvez não teve, mas vai ter mais uns dias agora aí, no finalzinho, está quase vencendo o ano de vocês. O Espírito Santo manda dizer isso, que Deus não tem tempo, mas vocês poderem cumprir essa liberdade dentro da espiritualidade que Ele nos trouxe. Amém, igreja? Então, agora sim, eu convido você a ir lá em Lucas, porque esse é o tempo da oportunidade. Nós estamos no tempo da oportunidade. Jesus veio nos trazer para ser livres, mas essa liberdade não impede que sejamos tentados, amados. Por isso que nós às vezes vamos lado para a carne. E eu pedi que você fosse em Lucas 4, porque se o seu mestre, o meu mestre, o nosso mestre, que é Jesus, foi tentado enquanto esteve como homem aqui na terra, e nós sabemos que Ele não foi tentado como Deus, amém, igreja? Jesus foi tentado como homem, porque há vários textos bíblicos que provam a humanidade de Jesus como homem, não como Deus.
quando ele estava cansado, quando ele teve sono, quando ele chorou, quando ele se angustiou. Amém, igreja? Há várias passagens que provam a humanidade de Jesus. A própria genealogia dele mostra a sua humanidade. Amém, igreja? Então nós temos que entender que ele esteve na terra não como Deus, mas como homem, sendo Deus. Amém, igreja? Então ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado como homem. Isso é importante entender, porque o Espírito Santo quer que nós entendamos que Deus nos deu liberdade, mas essa liberdade não vai impedir de que venham as provações, de que venham as tentações. Então o Senhor fala para nós vigiarmos, ficarmos atentos, porque isto ocorreu durante o ano todo, e muitas vezes nós caímos, tropeçamos, erramos, mas agora Deus no calendário humano vai dar uma nova oportunidade. E você tem uma semana aí de festas aí, para estar próximo de pessoas que vão observar você. E você pode, tanto no trabalho, nas confraternizações que há, eu já falei isso ontem na Igreja Filha, repito aqui agora, nessas festas que há aí de confraternizações, tanto no seu meio social, quanto no seu meio familiar, você vai ter oportunidades. E Deus está dizendo, essa oportunidade é a oportunidade de praticar o meu Evangelho, amar, de cumprir os meus mandamentos, que não são pesados. É pesado para quem está na carne, porque a carne não quer cumprir a vontade de Deus. Aliás, ela luta, ela guerreia contra Deus. Mas se você está em espírito, consegue dominar a tua carne, você vai ver que meus mandamentos não são pesados, diz o Senhor. Agora, aonde eu disse que você vai ver que Jesus foi tentado, em Lucas 4, ele foi tentado como homem. E veja que o inimigo tentou ele, e percebeu que Jesus se defendia da tentação com uma espada, a qual o próprio Senhor Jesus mesmo disse em Mateus 10, lá no versículo 34, não precisa ir lá, mas lá você já ouviu essa mensagem várias vezes, quando Jesus disse, não penseis vós que eu vim trazer paz a esta terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer uma espada. E nós vimos em vários textos bíblicos que uma dos sinônimos da palavra é espada, inclusive 2 gumes, que corta mesmo, e vai no mais profundo e oculto. Amém, igreja? A espada tem esse poder, a palavra tem esse poder. Então você tem que entender que o diabo percebeu que Jesus se defendia com a palavra. Agora imagine, ele é a própria palavra, ele se defendia com a palavra. Agora imagine eu e você que estamos aprendendo a manejar essa espada, como o inimigo nos tenta, nos provoca. Agora, quanto mais habilidoso você estiver com essa espada, mais fácil derrotar o inimigo será. Agora veja a prova bíblica, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, diga glórias a Deus. Então não é de qualquer maneira não que você vai vencer o mal, não, amado. Para você estar enfrentando esse adversário, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque Jesus disse, a palavra de Deus diz, Jesus estava cheio do Espírito Santo, e ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado aqueles dias, ele teve fome, lógico, né? Amém? E disse o diabo, se tu és realmente filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Jesus então responde na palavra dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga amém? Então, igreja, o diabo percebeu alguma coisa. Olha, ele está se defendendo com a palavra, ele tem conhecimento, hein? Lá no versículo 9, quando o diabo percebeu, então o diabo contra-atacou com a palavra também. Veja o que ele disse, então levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o penáculo do templo, lá no alto, e disse-lhe, se tu és mesmo filho de Deus, lança-te, salta-te daqui para baixo, porque está escrito, olha o diabo, hein? Porque está escrito, mandará ele os seus anjos a teu respeito, acerca de ti, para que te guardem, e te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Olha aí. E Jesus então respondendo disse-lhe, dito também está, não tentarás ao Senhor o teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Por algum tempo, que depois ele teve que voltar para cumprir o final, que era a batalha final entre Jesus e a morte, né? Que é o espírito da morte. Mas se ausentou, se afastou de Jesus naquela hora. O que a palavra diz nas Escrituras para nós, cristãos, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, igreja? Então está aí, Jesus foi tentado.
Ele sofreu a tentação. Mas a Bíblia também diz lá em Hebreus, confirma a tentação de Jesus no capítulo 4. Vamos em Hebreus capítulo 4 e vamos em 2 versículos só, 15 e 16. Porque você sabe que Jesus, ele cumpriu todas as escrituras do Velho Testamento. E ele é o sumo sacerdote que pôde entrar no Santíssimo Lugar para levar o próprio sangue dele, que é o sangue de um cordeiro, sem defeito, para pagar todos os nossos pecados. Para quem não conhece a Escritura, está perturbado agora, não está entendendo nada do que o pastor está falando. Mas é bom você conhecer. Os israelitas no Velho Testamento tinham esse ritual, que havia a tenda, onde ali era chamado templo de Deus, a tenda. E na tenda havia uma divisão, que o povo ficava nos átrios, né? Havia o lado de fora e o lado de dentro. O lado de dentro tinha 3 divisões: átrios, onde o povo ficava, santo lugar, que é onde os sacerdotes ficavam, recebendo as ofertas, né? E um lugar atrás de uma cortina que só um podia entrar, o sumo sacerdote. Ele entrava naquele véu só no momento de levar o sangue, as ofertas trazidas pelo povo, e ele, diante da arca ali, cumpria um ritual na presença de Deus de entregar e queimar aquelas ofertas ali, né? Então, a Bíblia Sagrada diz que Jesus cumpre as Escrituras e se torna o nosso sumo sacerdote, entrando no Santíssimo Lugar, quando ele vence a morte, quando ele paga aquele preço do pecado na cruz. O corpo dele padece, mas ele vence o pecado com a sua morte, vai no inferno, vai no Hades e prega ali as almas que estavam em perdição por 3 dias. Depois ele volta, fica ressurreto, 40 dias, anda com os homens de novo, mostrando a glória de Deus sobre ele. Depois ele ascende aos céus e se assenta ao lado do Pai. Só que quando ele ascende aos céus, ele é o único que tem poder de levar o sangue que ele mesmo derramou, como na presença do Santíssimo Lugar, que é onde está o Pai. Então ele entra como sumo sacerdote na presença do Pai. Diga glórias a Deus. Então é bom você conhecer as Escrituras e entender o que acontece com Jesus. Se você conhecer as Escrituras do Velho Testamento, você vai entender o que Jesus fez. Ele se torna ali o nosso sumo sacerdote. É o único que pôde ir diante de Deus e pagar os nossos pecados, e oferecer a Deus o seu próprio sangue para poder apagar os nossos pecados. E agora eu convido você em Hebreus capítulo 4, para você entender, isso aqui não é religião, uma coisa alguma, viu, amados? Você está aprendendo o que acontece no mundo que é mais real do que esse que você vive aqui na terra. Você está aprendendo o que é um mundo espiritual. E em Hebreus capítulo 4 vai testificar que Jesus é nosso sumo sacerdote, e que ele foi tentado, mas não pecou. Veja então Hebreus 4 e o versículo 15 e 16, amém? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Lembre-se que ele foi humano, amém, igreja? Amém, igreja? Jesus foi ser humano, então ele se tornou sumo sacerdote, e a Bíblia está dizendo aqui, o Hebreus está dizendo, nós não temos um sumo sacerdote que ele se tornou tal, mas não é um qualquer sumo sacerdote. Ele é um sumo sacerdote que sabe e compreende as nossas fraquezas. Porém, olha o que diz a sequência: porém que é o sumo sacerdote, que é ele, como nós, foi em tudo tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça. Quando você ora, chega com confiança, amado. Chega diante de Deus na autoridade do nome de Jesus, porque Ele te abriu esse novo e vivo caminho, amém, igreja? Então cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, amém, igreja? Tem uma luta que você está passando aí, não adianta você falar com o pastor é falho igual a você. Pode você falar com o pastor para ele te ajudar em oração, mas quem vai fazer, quem vai levar o teu caso diante de Deus, é esse aqui, ó, Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Ele é o único que pode interceder por você, é o único que pode trazer a solução para o teu problema. E no tempo que você precisa de oportunidade, está difícil, fazer isso, Senhor, mas está difícil, então você vai na presença dele, porque ele vai conseguir compreender você. Ele sabe da tua dificuldade e vai te orientar para você vencer a barreira que te impede de você praticar o bem, amém, igreja? Está compreendendo as Escrituras?
Amém? Vamos seguir então, em nome de Jesus. Mas há uma pergunta que não quer se calar. E essa pergunta, amados, ela é muito clara. Nós sabemos que Jesus, então, estava aqui na terra em forma humana. E nós sabemos que ele venceu. Mas como é que ele venceu? Como é que ele pôde vencer sendo humano? Nós vimos em diversas passagens que ele foi ser humano. Como é que ele fez? Qual era a chave? Qual era o segredo da vitória de Jesus? O Espírito Santo me mandou fazer essa pergunta e mandou trazer a resposta. Passa para eles 4 chaves fundamentais para vencer a mesma vitória que meu filho venceu. Bom, o que vai fazer você vencer esse mundo é a fé. Amém. Mas eu vou dar a vocês o segredo de 4 chaves envolvendo essa fé. E Deus falou, mostra a eles então. E me levou em nome de Jesus no Evangelho de Marcos. Vamos no Evangelho de Marcos, em nome de Jesus. Aí quando eu leio com você aqui, você fala, mas que coisa, o que tem a ver uma coisa com outra? Você vai entender, só espera um pouquinho. Vamos ler primeiro. Marcos capítulo 1, para a gente finalizar. Evangelho de Marcos capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá no versículo 35 ao 42. Aleluia. 35. E levantando-se de manhã cedo, ou seja, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, disseram-lhe, todos te buscam. E ele então disse, vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isso foi que eu vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos, disse, se queres, podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe, quero ser limpo. Diga amém? Então você vai entender o que tem a ver essa leitura agora com tudo que nós estamos falando. Deus falava pouco sobre oportunidades. E para você vencer e ter o mesmo sucesso do ministério de Jesus, você tem que ter, primeiro, a fé nele. E segundo, ter os segredos desta fé. São chaves para a vitória. Então Deus falou assim, nesses versículos, tem 4 chaves, localiza elas. Eu confesso que eu reli, não achei as chaves. Eu li algumas, eu até entendi, mas o Espírito Santo falou, então vamos às chaves. Eu vou com vocês agora, amados. Na primeira chave da vitória, para você vencer e realmente usar das oportunidades, para que você obtenha sucesso no teu ministério também. A primeira chave está no versículo número 35, quando diz assim, levantando-se de manhã muito cedo, estava ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A primeira chave era esta aqui, ó. Jesus tinha comunhão com o Pai. Diga amém? Jesus tinha comunhão com o Pai. Sabe o que tem acontecido? O diabo tem se aproveitado da abreviação dos dias, e o que mais se ouve na boca, inclusive dos homens de Deus, e é fato isso, é falta de tempo. E é o que está acontecendo, amados. Tempo para isso, para aquilo. Eu não consigo fazer as visitas que eu quero fazer, eu não consigo atender todo mundo que eu gostaria de atender. Eu consigo orar por todos, mas não consigo estar presente. Jesus até falou uma hora para os seus discípulos, olha, eu vou ter que subir, porque está ficando impossível, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, eu não consigo mais dar atenção para todos, eu vou ter que ir para que venha o Espírito Santo e eles estejam todos. Amém, igreja? Que é isso para humanamente impossível, estar com todo mundo ao mesmo tempo, atender todos da mesma forma. Mas o Espírito Santo falava no meu coração. Há uma outra coisa que está acontecendo na abreviação do tempo, que é a falta de tempo. As pessoas não estão encontrando mais tempo para orar, porque seus dias estão atarefados, sobrecarregados. A abreviação dos dias é um benefício para a humanidade, e o diabo está usando esse benefício para tirá-los da minha presença e da comunhão que tem com o meu espírito. Eu falei, não tinha percebido isso. Esse é um dos segredos da vitória, que meu filho tinha muito mais atribuições do que qualquer um de vocês. Eu falei, meu Deus, é verdade. Jesus não tinha tempo nem para descansar, amados.
Ele, às vezes, para orar, para ficar em segredo com o Pai, ele mandava os discípulos ir, ele ficava de madrugada orando. Vimos isso em algumas passagens. Então o Espírito Santo falou: quer a chave da vitória? Esse negócio de não ter tempo para Deus, quanto mais atribulado o seu dia é, quanto mais tarefa você tiver, acorde mais cedo então, mas não perca a comunhão com Deus. Amém, igreja? Não deixe de orar. Cuidado, que se você não perceber, o seu café da manhã já tomando, morrendo, você já acorda preocupado com o horário. Então vigie, amados. Use todo o tempo que você tiver disponível. Eu não tenho tempo mais. Então encontre esse tempo, porque Jesus encontrava. Ele acordava cedo, escuro ainda era, ele ia fazer o quê? Orar, porque ele tinha esse senso: eu tenho que orar, eu tenho que manter minha comunhão se eu quero vencer. Amém, igreja? Quantos querem vencer? Amém? Essa é a primeira chave que Deus mandou revelar. Jesus tinha comunhão com o Pai, e Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, mantendo essa comunhão em oração. Diga amém? Versículo 38 e 39 está a segunda chave do sucesso do ministério de Jesus. Vamos ler versículo 38 e 39. Versículo 38 e disse-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também eu pregue, porque foi para isso que eu vim. Diga para o teu irmão do lado: Jesus tinha prioridades. Ele sabia qual era a prioridade. Amém? Você sabe qual é a prioridade? Você já entendeu o que é ser cristão e o que é prioridade para um cristão? Amém, igreja? O que é prioridade para Deus? São as almas. O que é prioridade para um cristão? Amar as almas, buscar as almas para Jesus. Então Jesus sabia o que era prioridade. Ele não se, nesse versículo 38 e 39, para quem não está entendendo na teologia que está acontecendo, o ministério de Jesus estava um sucesso em Cafarnaum. Para o homem ali que está atrás de sucesso, vou ficar por aqui. Gente, um lugar que mais teve sucesso é nessa região aqui, o ministério de Jesus estava tremendo, era curas, acontecia de tudo ali. Jesus estava numa posição cômoda. Ele tinha um ministério ali cheio de êxitos. Porém, ele foi: Senhor, está todo mundo te procurando, vamos para as aldeias vizinhas. Eu tenho outra prioridade, em vez de ficar curando, é pregar o Evangelho. Amém? A prioridade, ele tinha senso de prioridade, que era levar o Evangelho a toda a criatura. Então ele falou: vamos às aldeias. Eles falaram: Senhor, está todo mundo te procurando, vamos às aldeias, porque é para isso que eu vim, para pregar a todos. Amém, igreja? Então está aí. Jesus, o sucesso de Jesus é saber o que é prioridade. E eu quero ver que o Espírito Santo vai te provar o que é prioridade para Deus te fazer cristão, né? Então, no nome de Jesus, está aí a primeira chave: Deus, manter uma comunhão com Deus em oração constante, criando tempo para isso. A segunda chave é tendo esse senso de prioridade. O que é prioridade para a sua vida cristã, né? A terceira chave, versículo 41, só a parte A. Jesus foi movido de grande compaixão. Está aí a chave. A chave é ter compaixão. Você sabe o que é ter compaixão, amados? Eu busquei entendimento para saber o que é ter compaixão, embora eu tenha vagas noções do que é, mas eu quero que você saiba o que é ter compaixão. Ter compaixão é não ser indiferente aos sofrimentos de outros. Quando você não é indiferente, você está compassivo, você está com compaixão com aquela pessoa. Eu tenho compaixão daquela pessoa, porque eu não estou alheio, eu não estou indiferente ao sofrimento dele. Então Jesus, veja no versículo 41, movido de grande compaixão. Ali era o leproso: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Então Jesus foi tocado, movido, e não ficou indiferente ao sofrimento daquela vida que estava ali para morrer. Jesus não ficou indiferente, então ele teve compaixão. Aí o Espírito Santo manda perguntar para que você tome posse da terceira chave, do segredo da terceira chave. O terceiro segredo da chave é não ser indiferente ao sofrimento alheio. Você tem compaixão das pessoas que você conhece, que sabe? Você sabia que se um parente teu hoje morrer sem Cristo, ele vai ter a vida toda em sofrimento, eternidade inteirinha sofrendo? Isso move o teu coração, isso toca em você, igreja?
O Senhor falou forte aqui, ó, avisa eles disso. Avisa eles disso. Eu, quando estive na terra, eu, homem, eu era movido por compaixão. Eu não era indiferente ao sofrimento de ninguém. E agora eu peço que eles amem ao semelhante e que comecem a mover-se em compaixão pela própria família, pelo seu próprio meio, o seu próprio mundo. Isso você pregou o ano inteirinho. E há muitos em vosso meio que não praticaram uma vírgula sequer do que eu preguei esse ano inteirinho. E oportunidades. É tempo de oportunidades. Então, igreja, o Senhor está dizendo claramente, o terceiro segredo da chave é ter compaixão. Não ser indiferente ao sofrimento. Se você, agora Deus não está falando do sofrimento que a pessoa tem ali, não, que você vai lá com 100 reais de ajuda. Isso não é, isso é compaixão terrena. Resolver problemas terrenos. Você está resolvendo o problema de formas paliativas, momentâneas. É igual dar uma esmola para alguém e nunca mais você vai ver aquela pessoa. Isso são soluções paliativas. Deus não está falando dessa compaixão. Ele está falando que você vislumbre algo eterno, porque Deus é Espírito. Então, quando o inimigo falar, odeie, você ame, porque aquela alma vai para o inferno se você não amar. Perdoe, você perdoe. Se o diabo falar, não perdoe, você perdoa, porque ele quer que vá para o inferno aquela alma. Mas Jesus quer salvar aquela alma, e você ama a Deus acima de tudo. Amém, igreja? É isso que Deus está querendo dizer, mais uma vez, mas em mais um culto. Será que é tão difícil assim, cumprir a vontade de Deus, igreja? A terceira chave, então, é ser movido por compaixão. Não ser indiferente ao sofrimento dos outros. E a última chave está no versículo 41, a parte B. Quando ele estendeu as mãos, tocou e disse, eu quero ser limpo. Deus fala lá no coração, esse é o segredo final. Querer fazer a minha obra. Querer realmente ser meu instrumento. Querer. Bata no peito, eu quero. Amém? Eu quero. Mas você falou isso com consentimento mesmo, eu quero, Senhor. Porque é isso que Deus quer. Foi isso que Jesus fez. Eu quero, fique limpo. Eu quero salvar aquela alma, eu vou amar aquela alma. Eu quero salvar aquela alma, eu vou perdoar aquela alma. Amém, igreja? Eu quero amar meu Deus, amando a todas as criaturas e sendo um testemunho vivo. Aí Deus falou, é tempo de prioridades, é tempo de oportunidades. Então olha para o teu irmão do lado e diga para ele, é tempo de oportunidades. Amém? Você realmente entendeu que você é um cooperador de Deus? Você entendeu que você, para cooperar com ele, tem que imitar ele? Você vai ter oportunidades agora esses dias. Amém? E o ano que vem inteirinho, se Deus te deixar vivo até lá, nos deixar vivo, porque serão oportunidades que Ele vai nos dar. Então, enquanto está vivo, é tempo de oportunidade. E esse é o tema da noite. Este é o tempo das oportunidades. Este é o tempo das oportunidades. Aplauda o Senhor Jesus. Qual que é o tempo então? Este é o tempo das oportunidades. Coloque-se em pé, igreja de Jesus, que o tempo já se foi também, né? 9:25. Senhor Deus e Pai, seus filhos ouviram a tua palavra. Mais uma vez, Senhor, teu Espírito Santo é o único que pode testificar na mente e no coração dos teus filhos esta mensagem. Encha-os da tua graça, de tal forma, Senhor, que possam, em nome de Jesus, tomar posse de tudo que aprenderam da tua palavra. E não sejam apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes do teu Evangelho. É o que eu te peço essa noite, mais uma vez, a começar aqui por mim no altar, espalhando essa graça sobre todos que ouviram a tua palavra, inclusive sobre a internet, no dia que ouvirem essa mensagem, no nome de Jesus. Digam amém, internet. Senhor Deus, eu vou falar agora com meus irmãos que estão ouvindo, que ouviram a tua palavra, testifica no coração deles sobre esta campanha, em nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo, você que nos ouviu ou está agora nesse blog, quero crer que você ouviu a mensagem, mas se você não ouviu, pegou só essa parte aqui agora da campanha, eu vou explicar o que é esse momento. A igreja acabou de ouvir a mensagem do dia, hoje é um culto de libertação, e esse culto dá direito à pessoa a ter acesso a uma campanha. A campanha que Deus revelou a esse ministério, aqui na igreja chamada Campanha de Libertação, tá? E você pode também fazer parte dela. Como que eu faço parte dessa campanha?
Eu não estando aí, pastor. Bom, a vantagem de hoje nós temos esse meio é justamente isso. Você nos alcançou através de encontrar nosso blog. Você então pode, através desse mesmo contato, através da internet, nós podemos fazer essa campanha juntos, que é você ouvir mais 6 semanas ou 7 semanas, se você ainda vai começar a palavra para cumprir em sua vida a campanha da libertação. E esta folha, pastor, eu não tenho ela em minhas mãos, não tem problema. Entre em contato comigo no e-mail que passa agora aí. Esse e-mail é meu, pessoal. Eu faço questão de entrar em contato com você em seguida, para a gente se comunicar, e mandarei a você, através do e-mail, em anexo, uma folha desta. E você vai imprimir quantas folhas você quiser, porque na verdade é uma folha para cada causa. Não pode se colocar 2 causas numa campanha só, tá bom? Uma folha, uma campanha para cada causa. Então você imprima quantas você quiser, assim como os irmãos aqui estão pegando quantas quiser, amém? Então deixa eu explicar e já aproveito e explico para você também. Os irmãos já pegaram a folha já? Essa folha não tem segredo nenhum, não há nada de místico nela. Você basta apenas pegar a folha, colocar o seu nome aqui, escolher a causa, se é pessoal, particular ou é para terceiros. Uma causa, uma folha, 2 causas, 2 campanhas, 2 folhas, e assim sucessivamente. E há um pequeno espaço que é o suficiente para você resumir, detalhar o motivo ou os motivos da tua campanha. E aí você vai detalhar aqui e vai acompanhar numa agenda que tem aqui 7 semanas, para você datá-las antes de vir para a igreja. Chegou o culto da sexta-feira, chegou o dia de abrir o blog, né? Deu uma semana que você ouviu a mensagem, já date aqui a semana seguinte, para você saber em que semana você está vindo para a igreja, em que semana você está abrindo o blog, para completar as 7 semanas, amém? São 7 semanas sem quebrar a corrente. Se quebrou, inicia outra. Só se for quebrada por uma circunstância que você, Deus sabe que era impossível você não quebrar, que é um motivo de força maior, né? Aí é você, Deus, não pergunte ao pastor, tá bom? É você com Deus. Quebrou, havia possibilidade de fazer campanha, começa outra, né? O inimigo, às vezes, nessa batalha aí, consegue nos deter e nos impedir e nos fazer quebrar campanhas. Você levanta a cabeça, começa de novo e mostra que Deus é muito maior que em você, amém? Faça isso para a glória de Deus, tá bom? Então não é difícil. Os irmãos devem ter pego as campanhas, você na internet já deve ter entendido. Eu vou pedir que vocês que pegaram se coloquem em pé, e se houver alguém na internet que vai começar hoje, porque recebeu a campanha e já imprimiu, já preencheu, também se coloque em pé, que eu quero orar com você em nome de Jesus. Aqui na igreja, os que se colocarem em pé vão falar com Deus quais são os motivos que você vai iniciar essa campanha. E vocês que não pegaram a campanha vão interceder por eles no nome de Jesus. Afinal, somos o corpo de Cristo e não podemos ficar negligentes dentro da obra, sabendo que os irmãos precisam de intercessão, né? Então estenda as mãos e comece a falar com Deus a respeito da campanha dos teus irmãos, mesmo que vocês não saibam. Enquanto isso eles oram e eu falo com Deus aqui também. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, alguns intercedendo por aqueles que estão iniciando a campanha esta noite a respeito da libertação que eles necessitam, quer sejam para a vida deles pessoal ou para a vida de alguém. A campanha não está preenchida na maioria deles. Não sei na internet ainda se já está alguém de posse preenchida a campanha, mas eles já estão apresentando em oração. E após esta oração eles vão preencher em suas casas e depois cumprir os dias sem quebrar esta corrente de oração. Deus, é para a tua glória que eles estão orando e apresentando os motivos, mesmo que o Senhor sabia e sabe, porque o Senhor é onisciente, antes deles pedirem, mas o Senhor está ensinando-os a legalizar um pedido de oração. Faça isso para a tua glória, Senhor, testificando no coração deles que não é em vão nada que eles fazem para te glorificar no nome de Jesus. Amém? Você está fazendo a oração, já completou ela? Amém? Agora faça a oração coletiva, repetindo essas palavras, e você na internet também repita essas palavras, dizendo: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eis-me aqui em tua presença, apresentando os motivos da minha campanha. Acabei de expô-las em oração, e eu tenho convicção, certeza, de que estou entregando em tuas mãos. Por isso vou descansar e darei testemunho quando a vitória vier, a qual já tomei posse, porque eu sei que o Senhor é fiel, e eu darei testemunho da tua glória sobre esta vitória, em nome de Jesus. Diga amém? Então você fica em espírito, fica em paz, descansa no Senhor. Eu ligo esta oração com você, concordo com a sua bênção, no nome de Jesus eu verei, para a glória de Deus,
você dando testemunho e glorificando ao Senhor no nome de Jesus. Amém? Podemos assentar-se, preenchem suas casas e venham até cumprir a corrente de 7 semanas em nome de Jesus. Você na internet também, viu? Você compre a sua campanha em espírito e receba a vitória em nome de Jesus. Os que estão do 2º ao 7º dia, por favor, coloque-se em pé. E na internet também, se houver alguém do 2º ao 7º dia, se coloque em pé, que eu quero orar por sua campanha em nome de Jesus. Não é necessário você fazer mais uma vez um pedido ao Senhor, porque no primeiro dia você orou com convicção, amém? Então agora é a hora de você apenas confirmar no mundo espiritual a sua fé, dizendo publicamente o que você sente a respeito da tua campanha. Repita essas palavras, se elas testificarem no teu coração. Diga: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eis-me aqui, mais uma vez, em tua presença, para dar testemunho da minha fé, a qual no primeiro dia declarei que entreguei em tuas mãos esta causa. E eu sei que verei a vitória, porque sei da tua fidelidade. Fiel é o Senhor, e eis-me aqui para tomar posse dessa bênção. E naquele dia que terminar essa campanha, e o momento foi me dado como oportunidade, e eu darei testemunho. E quem será envergonhado serão todos os inimigos que tentaram se levantar contra ela, em nome de Jesus. Diga amém? E eu concordo com a sua oração e declaro que você é exatamente o que a palavra diz que você é. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e você jamais será confundido na sua fé. Tome posse da tua vitória em o nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você da internet também, agora terminando a campanha, aqui na igreja é fácil. Eles depositam num vaso de oração para continuar recebendo a intercessão. Você da internet, volte a entrar em contato comigo naquele e-mail que eu vou te orientar o que faz com a sua campanha, o que fazer com ela. Amém? Glórias a Deus.